Olá, você está ouvindo o podcast Eleb SP no ar. Esse programa é para você que está buscando ampliar ou expandir seus horizontes profissional e pessoal. Em comemoração aos 30 anos do aconselhamento biográfico no Brasil, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, a Eleb SP, quer aproximar você desta ferramenta que se baseia nas leis biográficas da antroposofia e na sua própria história de vida. Eu sou Silvia Beatrix e vou te acompanhar nessa jornada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Eleb SP no ar. Sinta-se em casa. Chegamos ao nosso 5º episódio e agradecemos a sua companhia e incentivo até aqui. Dessa vez, vamos conversar sobre a transformação do curso de complementação em uma formação profissional. Vamos explicar como é a estrutura dessa formação hoje na Eleb SP e ouvir os testemunhos das ex-alunas e agora profissionais do aconselhamento biográfico, Maria Renata Vaz, Marília Mader e Fátima Forastieri. E claro, temos a presença do Ronaldo Perlato, que vocês já conhecem. Mas se ainda não o conhece, recomendo fortemente ouvir o primeiro episódio. Ronaldo, bem-vindo mais uma vez. Relembre a transformação de curso em formação e como acontecem essas turmas na escola atualmente. O curso de complementação profissional e aconselhamento biográfico foi criado no Brasil por Gudrun Burka no ano de 1993. Esse ano, portanto, em 2023, estaremos completando 30 anos desse caminho de formação percorrido no Brasil. É um curso que naturalmente passou por ampliações, por ser um organismo vivo. Os diversos cursos que vinham acontecendo passaram a se constituir uma escola em 2007, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, que agora, em junho de 2023, irá iniciar a 21ª turma. No dia 3 de junho de 2023, no período que vai de 3 de junho até 8 de junho de 2023, estaremos com essa 21ª turma. Mantemos um modelo, há alguns anos já assumido, em que o curso é de imersão, iniciando no sábado e terminando na quinta-feira. A Escola Livre de Estudos Biográficos leva 3 cursos por ano. Nós temos uma turma que já está indo para a fase final, uma turma que está no meio do processo e uma turma iniciante. Então, nesse momento, nós temos a turma 19 já indo para a fase final, a turma 20 introduzindo-se na segunda etapa e a turma 21 que irá, então, iniciar. E de que forma esse curso é estruturado, constituído e quais são as suas fases? O curso de formação biográfica na Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo é composto de 16 módulos. O aluno, para ser certificado, ele necessita estar presente em todos os módulos, além de cumprir uma série de outras exigências. Por exemplo, entre os módulos, nós temos a solicitação que o aluno faça um relatório sobre as suas vivências. Esse relatório não é para a escola. Na realidade, é para que o aluno receba ao final da formação, podendo reavaliar seu caminho, assim como também buscar uma supervisão com um dos coordenadores da escola para tirar suas dúvidas ou mesmo fazer uma supervisão terapêutica. Esses 16 módulos, eles são agrupados em 3 fases. A primeira fase da formação e aconselhamento biográfico consiste numa busca de compreensão de si mesmo através dos conceitos da antroposofia. O aluno, então, é convidado a encontrar-se consigo mesmo, entender como que se constitui esse seu patrimônio interno, esse mosaico interno. Quais são as nossas diferenças e como que nós podemos conviver com elas. Essa etapa ela tem
6 módulos, ela é composta por 6 módulos, e nesses 6 módulos, gradativamente, o aluno vai então aprofundando nesse conhecimento dentro dos princípios da antroposofia, como constituição, os temperamentos, a influência das forças planetárias, também agora a percepção da sua biografia como um todo, os aspectos de masculino e feminino, e finalmente termina essa fase com a imagem do Parsifal, que é a imagem de que vem desde o século XII, mas que é uma história que conta a imagem do Parsifal como um precursor do ser humano moderno. O que seria esse precursor? De um ser humano que, a partir de si mesmo, busca um caminho de autoconhecimento e de autossuperação. Parsifal, que o Ronaldo acaba de mencionar, é um poema épico alemão e atribuído ao poeta Wolfram von Eschenbach, e que também inspirou uma ópera de Wagner. Nessa fase, o aluno também é orientado a escolher uma biografia de uma personalidade importante para a história, tanto do ponto de vista positivo ou negativo, e ele vai estudar essa biografia para, ao longo da formação, poder apresentá-la para os seus colegas. Depois dessa troca, que é um presente para a sua turma, o grupo se reúne e ajuda a este aluno que escolheu essa biografia a procurar compreender essa história de vida a partir dos conceitos da antroposofia. Isso futuramente se tornará a monografia, o trabalho final da formação. Nessa etapa também, na primeira etapa, nessa primeira fase, os alunos se encontram e formam duplas, eventualmente trios, onde você vai ter uma troca da sua biografia com a do seu colega. O aluno vai contar a sua história para o outro aluno e vai ouvir a história desse aluno. É o primeiro grande encontro com a biografia de uma forma prática, uma biografia completa. E na etapa final dessa fase, no último módulo, existe uma troca de biografias. Evidentemente, todo esse processo, durante a formação, tem todas as orientações adequadas e supervisão também. Ao término dessa primeira etapa, o aluno faz uma autoavaliação, a escola também faz uma avaliação para ver se esse aluno está em condições de seguir para uma segunda etapa. Sendo essa a estrutura da primeira fase, como é vivenciar isso? Renata, a palavra é sua agora. Se apresente um pouquinho e compartilhe com os ouvintes a sua experiência. Eu sou Maria Renata, tenho 49 anos, sou criadora do jogo Jornada Biográfica e atuo como aconselhadora biográfica. Eu me formei na turma 17, lá em 2021, da ELEB. Para contar minha história com a formação, eu preciso voltar para quando eu estava com 42 anos, que eu decidi encerrar meu ciclo profissional no mundo corporativo, porque já há algum tempo eu ansiava por um trabalho com mais significado para mim, e ficava cada vez mais claro que seria algo assim ligado ao desenvolvimento humano. Mas eu não sabia assim o que seria exatamente. Eu, na verdade, tinha muito mais perguntas do que respostas. Então, no início de 2016, eu pedi demissão e me dei um ano para decidir o que fazer. Só que como eu nunca tinha ficado sem trabalhar ou estudar na vida adulta, eu aproveitei essa pausa para fazer a formação de líderes da Digo, que era algo que eu queria fazer há algum tempo, mas não tinha conseguido conciliar com o meu trabalho anterior. E foi assim que eu tive o primeiro contato com a antroposofia e ouvi falar do aconselhamento biográfico. É assim, basicamente, que eu chego na formação no finalzinho de 2017, buscando uma atividade profissional nova. Vim aqui fazer uma formação que vai me dar um trabalho novo. Só que a minha jornada foi muito diferente disso, A primeira fase da formação, o primeiro ano, principalmente ano e meio, é voltado para o autoconhecimento. E aí tudo era muito novo para mim. Eu quase não conhecia da antroposofia e me deparei com uma formação que era de fato vivencial. E aí mergulhar na minha história, compreender fatos e sentimentos da minha vida com uma lente totalmente nova e muito profunda foi bastante revelador e me mostrou a beleza, o quanto a história de cada um de nós é sagrada.
Mas não foi só alegria, não foi fácil para mim esse processo. Os conteúdos me tocavam profundamente, mas mexeram tanto comigo que eu, em vários momentos, pensei em desistir da formação. Eu pensava que eu não ia dar conta daquilo tudo, que era muita coisa para mim, para eu entender, e às vezes aquela sensação de que estava muito difícil. E aqui eu tenho que deixar meu agradecimento aos encontros que eu tive nessa jornada, principalmente esse primeiro ano, que são os meus colegas de turma, que sempre acolheram meus relatos de forma amorosa e construtiva, e também aos professores, que tiveram uma paciência enorme com os meus infinitos questionamentos e me transmitiram confiança no processo. Muitas vezes uma palavra para me dizer calma, vai ficar tudo bem, dê um tempo para você organizar tudo isso que você está enxergando e sentindo. Então, com o passar dos modos, eu fui me organizando internamente, me dando conta do meu próprio caminho, do fio que perpassava a minha biografia de uma forma que eu não tinha conseguido antes. Então, para dar um exemplo bem concreto para vocês, foi ali na formação, no trabalho biográfico, que eu consegui entender por que eu tinha sentido a necessidade de mudar de profissão. Consegui entender que as perguntas que eu me fazia lá quando eu estava naquela fase, 40, 42 anos, eram pertinentes à fase da vida que eu estava. Para mim, a formação em aconselhamento biográfico é muito mais do que uma ferramenta de trabalho. Ampliou meu entendimento de que estamos todos a caminho de uma versão melhor de nós mesmos e que tudo que vivemos tem seu sentido e importância. Que a história de cada um é sagrada e bela. Então eu sou imensamente grata, pois deu um novo sentido à minha vida. Renata, que lindo esse seu depoimento. A sua fala de que tudo que vivemos tem seu sentido e importância, eu percebo como um dos ganhos mais relevantes desse processo. Muito obrigada. Ronaldo, agora a sequência é com você. Após a primeira fase, onde o aluno busca encontrar consigo mesmo para poder no futuro encontrar outra pessoa com a qual ele vai desenvolver essa sua nova expressão no mundo, né, de atuar com o desenvolvimento humano, o aluno entra numa segunda etapa, uma segunda fase constituída de 5 módulos, onde na realidade ele vai aprofundar os conhecimentos sobre a biografia. Vai aprofundar o conhecimento sobre como esse mosaico interno que foi criado e que ele percebeu na primeira etapa, como ele foi realmente constituído, né? Qual o sentido de tudo isso. E aí o aluno vai tendo conhecimento de outras forças que ajudam no desenvolvimento humano. Nessa segunda etapa, especificamente, começam os estágios. Esses estágios são supervisionados. Eles são supervisionados, sempre tem um supervisor da escola, um coordenador, que vai ajudar esse processo que permite ao aluno encontrar fora da escola agora pessoas com as quais ele vai desenvolver gradativamente essa habilidade do trabalho com a biografia humana. Ao término dessa segunda etapa também, o que acontece é que o aluno vai, com orientação também, transformar a sua biografia num conto de fadas. É uma forma de se perceber a biografia não apenas conceitualmente, mas trazendo um elemento artístico de compreensão para a própria biografia. Acredito que vocês estejam percebendo, a partir das explicações que o Ronaldo está dando sobre as etapas da formação, como o aprofundamento na sua própria história de vida, para depois acolher e ouvir a biografia de outra pessoa, vai acontecendo ao longo do tempo. É um processo muito bonito e transformador. Quem compartilha agora a beleza do que vivenciou é a Fátima. Querida, a palavra é sua. Meu nome é Fátima Forastieri, tenho 54 anos, trabalho com processos criativos, aconselhamento biográfico e terapia floral. Eu fiz muitos anos de terapia e já me tratava com a medicina antroposófica. Eu tinha tirado um ano sabático naquela época.
Eu sentia que eu queria buscar um caminho mais alinhado ao meu propósito de vida. Tinha algo solto dentro de mim. Passava por uma fase bem complicada, estava bem para dentro, muito chateada. E aí eu resolvi que eu iria fazer, né, toda a formação e comecei passando pelo processo, né, comigo primeiro. E conforme a metodologia era aplicada, tudo começou a fazer um novo sentido para mim. Eu fazia muitas conexões e surgia assim um forte impulso para mergulhar profundamente nesse caminho. Eu sentia que eu tinha encontrado a minha turma, era uma linguagem que eu reconhecia, embora eu falasse um dialeto muito diferente, mas eu reconhecia. O respeito, né, com as nossas biografias, a escuta atenta, o incentivo e apoio propiciaram um ambiente de silêncio e cuidado para que cada um de nós pudesse olhar sua trajetória e ampliar seu significado. Eu ficava maravilhada com cada palestra, a cada momento que íamos para o ateliê. Para mim era tudo muito especial. E aos poucos eu fui me entendendo, me acolhendo, fui serenando internamente e continuo aprendendo até hoje. Entendi com a minha alma que tudo tem um propósito muito nobre em cada um de nós. E assim consegui acolher com beleza a minha história. E hoje eu sou muito grata a cada participante da minha turma, que é a turma 17. Eu sei que tínhamos esse encontro marcado. E também a cada professor e coordenador da ELEB. Com vocês eu pude viver uma das melhores experiências dessa minha vida. E se você que está me ouvindo estiver em dúvida, faça. E por favor, depois me conte. Um abraço. As palavras da Fátima, que se somam às palavras da Renata, são repetidas por todas as pessoas que passam pela formação biográfica. Eu não estou exagerando, não, viu? Perceber o propósito nobre em cada um e acolher a sua história contribuem de verdade para a construção do mundo melhor, aquilo que tanto ansiamos. Obrigada, Fátima. Mas vamos em frente que o Ronaldo vai explicar a próxima fase. Ao término da segunda fase, também existe um módulo de integração onde o aluno vai se autoavaliar, a escola também vai fazer uma avaliação e, estando tudo de acordo, o aluno entra agora numa terceira fase, que é a fase mais profissionalizante, é a última fase da formação, onde o aluno vai perceber quais os recursos que ele tem para atuar como um aconselhador biográfico. Na realidade, durante toda a formação, esses recursos já foram sendo usados com o próprio aluno, mas agora ele vai ter uma visão mais objetiva de quais são esses recursos e como ele pode aplicá-los no atendimento tanto de grupos quanto de indivíduos. Essa etapa profissionalizante, ela também tem os seus desafios, né, as suas exigências, e uma delas é a realização do projeto. O projeto constitui numa instância em que o aluno vai utilizar tudo o que ele aprendeu ao longo da formação na sua atividade profissional ou talvez numa outra ideia bastante original que ele possa ter. Na realidade, a escola ela aposta que o aluno seja o mais original possível na realização do seu projeto. O projeto também necessita de uma supervisão, evidentemente, mas o mais interessante é que muitos alunos conseguem transformar este projeto, que é um projeto para a escola, num projeto de vida, num projeto que eles vão carregar por toda a sua vida. E esse projeto pode, inclusive, incentivar outros colegas a seguirem pelo mesmo caminho. Na escola, essa atividade do projeto é uma atividade que pode ser realizada em conjunto. Então, muitas vezes, nós temos alunos que se juntam para realizar um único projeto. E para terminar essa terceira fase, que culmina, né, com todas as exigências da formação, nós temos a realização da monografia. A monografia, como trabalho final de toda essa formação, ela representa
A transformação dos dados biográficos que o aluno conseguiu ao olhar uma biografia específica, né, a que ele escolheu para apresentar para os colegas, ele vai olhar todos esses dados agora à luz de todos os conceitos antroposóficos que enriquecem uma biografia. Esse trabalho, então, encerra toda a atividade da formação. Agora que você já tem uma visão geral das etapas que percorremos para nos formarmos como aconselhadores biográficos, eu passo a palavra para a Marília, que vai trazer a sua visão pessoal e um pouco dos seus sentimentos ao longo de cada uma das fases. Ela também vai te fazer um convite. Olá, meu nome é Marília, tenho 41 anos, sou pedagoga curativa, escritora e aconselhadora biográfica formada pela ELEB em 2023. Minha primeira formação é em Direito e aos 36 anos eu já era mãe de 3 crianças, servidora pública numa autarquia federal, quando eu conheci a antroposofia a partir da escola dos meus filhos. E estudando antroposofia, eu fui assistir uma aula sobre as leis biográficas que me deixou absolutamente encantada. A forma coerente, coesa com que a antroposofia vê o caminho da vida humana de encarnação em encarnação rumo à evolução fez a minha alma se alegrar e gritar. São essas leis que eu quero estudar, não aquelas que eu aprendi na faculdade. Então eu comecei a pesquisar, cheguei até a formação da ELEB e num primeiro momento uma coisa que me deixou impaciente foi a questão da formação demorar 4 anos, que parecia longo demais para mim. Entretanto, logo nos primeiros módulos eu já fui percebendo que se trata de um caminho planejado com muita beleza e cuidado para que transformações internas aconteçam nos alunos, no modo de olhar para a própria biografia antes de oferecer esse olhar para fora. Nos primeiros módulos, a sensação é de estar construindo uma grande fundação, um solo seguro para fazer esse caminho de autodesenvolvimento. Já nos módulos da segunda etapa, a sensação é de a cada módulo estar tirando véus que impedem um olhar objetivo, tanto para a minha própria biografia, quanto para o caminho da vida humana, como um caminho de desenvolvimento. Na terceira etapa, é incrível como se amplia esse olhar e tudo que a gente como aluno trilhou até então passa a ser ferramenta para oferecer esse olhar biográfico para quem procura o aconselhamento. É a etapa dos estágios e eu percebi com muita alegria que eu estava finalmente pronta. Hoje, embora eu tenha pouco tempo de formada, eu trabalho praticamente exclusivamente com atendimentos em aconselhamento biográfico, em paralelo com o meu ofício de escritora. E sou muito grata à ELEB por essa metodologia que me permite hoje atuar com isso que é o meu grande entusiasmo. Para você que tem interesse na formação em aconselhamento biográfico, meu convite é para que se aproxime da ELEB e cogite fazer essa primeira etapa, que é um grande aprofundamento em autoconhecimento, independentemente da sua formação inicial, ser ou não na área da saúde ou na área da terapia, como é o meu caso, que a primeira formação foi em Direito. É com esse convite da Marília e os agradecimentos às participantes desse episódio que nos despedimos e aguardamos a sua presença no nosso próximo episódio. Até lá!